Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o arquétipo de Hestia, né? Esse arquétipo veio lá do mito da, dos primeiros deuses olímpicos, né? Hestia, ela era a mais velha das irmãs, né? Das irmãs deusas lá do Olimpo. Cronos e Reia eram seus pais. A gente falou sobre Reia no vídeo anterior. E Cronos e Reia geraram Hestia, geraram Deméter, geraram Hera, geraram Poseidon, geraram Zeus, geraram Hades também. Né? E Hestia é uma dessas primeiras deusas, né? A primogênita aí. No mito de Hestia, ela é personificado como o fogo que habita o lar, né? Não é falado muito sobre ela nas batalhas, nas coisas, porque ela não apareceu nas batalhas. Hestia, ela era uma figura feminina que ela não se envolveu contra os titãs na batalha entre os deuses e os titãs. Ela não tomou partido junto com Zeus na guerra dos titãs. Ela não queria saber de conflitos. Ela não tinha propensão a entrar nesses dramas familiares que os deuses personificavam e viviam. Então, esta é uma figura que ficou mais tranquila, mais serena, enquanto acontecia todas as batalhas ali entre os deuses e os titãs, na Titanomaquia. E o que acontece com Hestia? Hestia, por não participar dessas coisas, né, não participa disso tudo, ela sempre ficou mais tranquila, mais serena no seu cantinho. E ela aparece nos hinos homéricos aí, que são uns 3 hinos homéricos aí em que ela aparece, né? Ou os hinos órficos também, que há uma evocação de Hestia para habitar o lar, para trazer harmonia no lar, trazer um ambiente aí de tranquilidade, harmonia, pacificação, né? Para que o lar realmente seja um lar sagrado. Mas como que isso começou? Inicialmente, Afrodite e Poseidon, eles se juntaram ali para que Poseidon viesse a ter alguma coisa com Hestia, né? Afrodite induziu ali Poseidon a se apaixonar por Hestia. E Poseidon tentou investir contra Hestia, tentou ali de alguma forma conquistá-la, seduzi-la, né? Mas Hestia, ela era uma deusa virgem, né? Ela era uma deusa que não se envolvia na sexualidade como as outras, né? Ela era uma deusa virgem, uma deusa casta. Né? Então, esse processo celibatário de Hestia não deixou que Poseidon se aproximasse dela, né? Dessa forma sexual, carnal. Então, Hestia, após Zeus ver que Hestia ela era muito pura, muito casta na sua sexualidade, ela Zeus foi lá e presenteou ela, como viu que Hestia não ia casar, né? Não teria um presente de casamento para Hestia, então o que ele fez? Foi lá e deu um presente como a deusa dos lares, a deusa das lareiras, a deusa que habita os lares dos mortais. Foi assim que Hestia ficou personificada, foi assim que Hestia ficou conhecida. Então, o que acontece? Os rituais aí dos templos, rituais aí, quando alguém se casa, né, a Hestia é acendida uma lareira em homenagem a Hestia, tanto nos templos como nas casas. Então, quando um casal se une, né, entre os mortais, primeiro eles acendem uma chama sagrada dedicada a Hestia, para que o lar seja sagrado, seja santificado pelo fogo de Hestia, né? Então tem essa questão aí de Hestia como um fogo sagrado que habitava cada lar, cada ambiente lá da Grécia. E ela é uma deusa virgem, assim como a Atenas, assim como a Artemis também, né? Mas ela como personificação da lareira que habita em cada lar, ela tem essa questão do latim aí, que do latim é Éfocus. Esse nome latim, Éfocus, também vem dessa questão da lareira, que representa o foco interior, né? O fogo interior, a focalização
Então, Estia, ela tem essa consciência focada para dentro, focada para si. Ela é uma personificação de um arquétipo introvertido na psique feminina, né? E há muitos homens também com essa personificação feminina também de Estia, né? Não é exclusivo da mulher. Bom, aonde que a gente vê muitas pessoas aí com esse arquétipo de Estia? A gente vai ver isso aí nas freiras, né? Com a sua castidade, com a sua virgindade, né? A sua sexualidade não é muito expressa nas freiras, né? Dentre os orientais aí, nas religiões orientais, a gente vê isso também, né? Como tem na religião oriental muito aquela questão da introversão, né? Da meditação, de voltar-se para dentro, né? Ou seja por oração também, não precisa ser só na religião oriental, né? O processo de fazer orações, de se voltar para dentro, também tem a ver com o arquétipo de Estia. Na meditação, no budismo isso é muito forte, né? Nos católicos, os orientais, as orações, as freiras, né? Tudo isso é representado aí com esse arquétipo de Estia, né? Isso também pode ser personalizado como o lar, como nosso corpo. Nosso corpo pode ser o nosso lar. O arquétipo de Estia pode funcionar no corpo. Então as mulheres podem, dentro da yoga, cultuar o lar dentro do seu corpo, né? Seja nas posições do yoga, nas respirações, nas meditações, tudo que envolve o templo que é o corpo, né? Pode ser personificado, ser vivido, ser representado nesse arquétipo de Estia. Não só como o lar em si, a casa objetiva, física e material, né? Mas como o lar, nosso templo sagrado, nosso corpo, cuidar do corpo, fazer rituais que ajudam a manter esse fogo, essa chama interior, um foco para dentro, um foco para si. Seja no corpo, seja na introversão, seja na intuição, tá? E se sentir em casa, onde quer que você vá, é um arquétipo de Estia, né? Mas vamos lá, como que funciona esse arquétipo na infância aí de Estia? Geralmente é uma criança que ela não é teimosa, ela é uma criança que não se afirma muito, ela é uma criança calma, ela aparenta ser bem autossuficiente, né? Então, quando há alguma coisa mais, um conflito ali familiar, seja para o pai, seja pela mãe, né? Ela geralmente se comporta discretamente, ela é comportada, ela não chama atenção, não toma as dores dos pais, ela não entra em conflitos ali, né? Ela fica mais dentro de si, mais quietinha. Os pais podem ser igualzinho era Cronos e Reia, né? Cronos era um pai abusivo, um pai tirânico, um pai cruel, né? Um pai que engolia todos os seus filhos, né? E dentro de Cronos, né? Estia foi a primeira a ser engolida e a última a ser vomitada quando Zeus fez com que Cronos vomitasse. Ela foi a última a sair, ou seja, ela foi oprimida por mais tempo. Como que isso é representado aí, por exemplo, no arquétipo? Vamos supor que há um ambiente familiar conflituoso, né? E aí o que acontece? Deméter é uma outra arquétipo da psique feminina que ela pode ir lá proteger e cuidar dos seus irmãos enquanto está acontecendo as brigas entre os pais, né? E o que acontece com o arquétipo de Hera na psique feminina? Ela, para se livrar daquele ambiente familiar tenso, ela quer arrumar um namorado para casar logo, né? E este, ao contrário, elas, quando há esses conflitos familiares, ela se volta para dentro, se volta para si. Então ela vai para o seu quartinho lá, vai para o seu quarto e fica bem quietinha, bem tranquilinha, calma, fecha os seus ouvidos para não ouvir tudo aquilo, aqueles conflitos e fica mais introvertida, com um foco mais interior. Na adolescência, né, e na juventude, esse adolescente que está nesse arquétipo de Estia também não se envolve nos dramas, não se envolve nas paixões adolescentes, não se envolve nos conflitos, nas brigas que acontecem entre os adolescentes. Ela é uma pessoa calma, uma pessoa simpática, ela não toma partido em conversas sobre políticas, sobre embates intelectuais que aconteçam na sala de aula, né? Ela tem convicções religiosas, ela tem convicções que ela gosta de ir para retiros, então ela começa a se afinizar com esses assuntos, se afinizar com esses temas, né? E
e assim que ela se comporta na adolescência, ela se comporta na adolescência de forma mais introvertida, mais tranquila, ela passa sem grandes conflitos, sem grandes problemas. No trabalho, né, ela também não tem muita ambição, ela também não é uma mulher que é independente, que é autossuficiente, igual a Atenas, igual a Artemis, né? Então, ela geralmente ela não vai se dar bem assim no mundo corporativo. Se ela for para esse mundo corporativo, ela vai até fazer as coisas, mas sempre de um jeito mais introvertido do que um jeito mais extrovertido. Então ela gosta de tarefas que sejam mais voltadas para calma, para tranquilidade, para introversão. Ou ela vai se dar bem, muito bem, né, nesse arquétipo, fazendo decoração de casas, decoração de ambientes, né? Como o arquétipo das lareiras das casas, ela tem uma sintonia, uma afinidade muito grande com o lar. Então ela vai se dar bem na costura, né? Ela vai se dar bem aí na limpeza, ela vai se dar bem aí com serviços domésticos, ela vai se dar bem em cozinha, na cozinha, né? Fazendo comida aí para restaurantes, ou até mesmo nas grandes corporações e hospitais, ela pode se dar muito bem na cozinha desses lugares, né? Onde ela se sente ali em casa, fazendo as suas coisas, né? Ela pode ser uma boa copeira, né? Ela pode ser uma boa um bom emprego seria o ramo hoteleiro para ela, onde ela vai transformar aquele hotel num lar. Né? Então ela se daria bem nesses empregos e nessas profissões. Seu relacionamento, geralmente ela tem poucos amigos, ela não fala muito sobre coisas de política, de futebol, esses assuntos para ela são banais. Então ela vai se sentir melhor quando ela receber visitas na sua casa, oferecendo um café, um bolo, um biscoito que ela fez, né? Que perfumou toda a casa com o cheiro disso, né? E vai ouvir atentamente o que as pessoas trazem para ela. Então ela é mais de escutar, é mais de ouvir, é mais de acolher. Se ela acaba casando, né, a sua sexualidade ela não é assim tão expressiva igual a Afrodite, né? Se ela fizer isso, se ela casa, por exemplo, ela vai fazer isso como um fortalecimento do vínculo, né? Para tornar o lar mais aconchegante, tornar-se íntima do seu marido, para que o lar funcione de uma forma mais harmônica. E no casamento, ela adora ser a mulher da casa, né? Ela ser como uma profissão do lar, né? A doméstica. Então, ela não tem grandes planos lá fora, mas dentro do lar é ela que gosta de fazer tudo do jeitinho dela. Ela torna o lar muito aconchegante, né? Os seus filhos, né? Ela vai permitir que os filhos sejam os mesmos, que eles sejam eles mesmos. Então, ela não tem grandes ambições para os filhos, mas vai cuidar para que aquele lar seja um lugar sagrado, para que aqueles filhos cresçam num ambiente bem prazeroso. Né? Se ela não casa, ela pode ser uma solteirona, aquela titia solteirona, mas ela não se incomoda com isso, porque ela se dá bem consigo mesma. Né? Se ela chega na velhice, ela se torna uma velha sábia, uma pessoa muito autossuficiente. Então ela cuida do seu quintal, cuida do seu jardim, cuida da sua casa, sem grandes prejuízos. Né? Ela não se sente irrealizada por ser solteira, por não ter tido filhos. Então ela se dá muito bem em si, porque ela traz o lar, aonde ela for, ela está interiorizada, ela está bem, ela está em paz consigo mesma. O arquétipo de Hestia funciona assim na psique feminina, né? Tanto do homem quanto da mulher. Mas na mulher vai se expressar mais, né? Tá bom, pessoal? É isso que eu queria trazer de Hestia, como essa entidade arquetípica que é uma paz interior, uma introversão mais tranquila, mais serena, né? Que traz aí do seu lar, do seu ambiente, do seu corpo, um templo sagrado. Ela se sente em paz, uma chama dentro de si que aquece, que acolhe, que conforta. Tá bom? Obrigado, pessoal.